Temos aqui um conjunto de peças provenientes de um sítio arqueológico que nós conhecemos mal. Um sítio arqueológico mal conhecido, que é o sítio do Sorinho. Que é um sítio que é referido por Mário Sá, no seu livro sobre as vias da Lusitânia. Mas Mário Sá não é muito explícito, não nos diz bem o que é que havia lá. Por monografias locais e por notícias locais, nós sabemos que no sítio do Sorinho existiu uma aldeia, que depois terá sido destruída ou abandonada quando das invasões francesas, por aí, século XVIII, século XIX, não sabemos bem. Mas existe um sítio arqueológico nesse local, provavelmente porque existe uma passagem de uma via romana, de grande importância, mas estes materiais dão-nos mais histórias sobre esse sítio. Não é? Dão-nos mais histórias porquê? Porque nós temos aqui um conjunto de materiais que são de outras épocas, para além da época romana. Por exemplo, nós temos aqui um conjunto de machados de pedra polida, que se reconhecem bem. São pedras duras, são pedras muito resistentes, de materiais que serviam com gumes, não é? Com gumes afiados, ainda se conseguem perceber isso, que serviam para partir madeira, não é? Portanto, são machados mesmo no sentido em que nós entendemos, e isto são coisas pré-históricas, não é? Portanto, em época romana já existem instrumentos de metal. Antes da época romana e antes da idade dos metais, os materiais que existiam, como este machado aqui, muito bonito, muito perfeitinho, eram objetos em pedras duras, por isso é que muitas vezes os gumes, esta zona da lâmina está partida, como se vê aqui, por exemplo, este aqui ainda se nota mais, que andou aos golpes, não é? Está toda fraturada esta superfície da frente, e portanto são materiais de época pré-histórica, ou seja, 4º milénio, 3º milénio antes de Cristo. Depois temos materiais que já são romanos, mas são materiais que, curiosamente, em relação à hipótese da via romana, com o estabelecimento ali situado, uma vila romana ou algo assim, os materiais que nós aqui temos, curiosamente, são um bocadinho diferentes. Temos vários pesos de ar, de diferentes formas. Este é meio cilíndrico, este é paralelepipédico, este aqui também. Não é? São pesos de ar porque têm o orifício que servia para a suspensão nos tiares tradicionais. E estes vários pesos de ar indicam-nos, obviamente, que são pesos de ar, indicam-nos as atividades de tecelagem. Não é? Portanto, um tipo de atividade económica que geralmente não está muito relacionado com as vias romanas. As vias romanas, os estabelecimentos, são estabelecimentos de comer e beber e dormir, estalagens. Estes aqui podiam ser coisas um bocadinho... Obviamente estamos a falar de atividades económicas. E o último material que temos aqui é um material que é uma bilha, que está praticamente inteira, não é? Basta colar, assim, ela tem colagem. E o facto de estar inteira, uma bilha inteira, é muito difícil encontrar num sítio de habitação. Porque num sítio de habitação, obviamente, os materiais depois partem-se, fragmentam-se. O facto de ela estar inteira, provavelmente é de um material de uma sepultura. Ou seja, foi entregue numa sepultura de alguém, como aquilo que nós designamos uma oferenda votiva, como uma oferta ao defunto. Habitualmente nas sepulturas da época romana entregavam-se peças ao defunto para que o defunto, na sua viagem para o além, tivesse de comer e beber, neste caso de beber, porque nós estamos a falar de uma bilha, isto é uma garrafa da época romana, que servia para verter o líquido. Portanto, o defunto, assim, na sua viagem para o além, poderia ter, digamos que, mantimentos, não é? Podia ter alimentos para que a alma chegasse ao mundo dos mortos bem nutrida e bem alimentada. Portanto, estes materiais que temos aqui do Sorinho são materiais muito interessantes porque realmente nos mostram uma outra realidade que ainda não estava documentada pela arqueologia.